Muito bem. Vamos acompanhando, então? Muito bem. Irmãos, é o seguinte, antes de eu iniciar os comentários aqui sobre esta lição, com relação à prova de vocês, na aula anterior, ou nas aulas anteriores, né, que foi 6, 7, 8, eu consegui achar com relativa facilidade as respostas na apostila e acabei, né, dando algumas indicações nos próprios slides para ajudar vocês a responder. Agora, estas lições aqui, eu confesso para vocês, eu tentei, mas não consegui achar exatamente, sabe? Porém, existem algumas perguntas que estão no teste que as respostas são óbvias, né? A gente nem precisa se preocupar em querer achar na apostila. Você lendo, você consegue saber, entender a resposta, tá? Porém, claro, uma ou outra questão tem que pesquisar na apostila, porque o autor, às vezes, ele pergunta, mas ele usa alguns termos, alguma forma de expressão que a gente não acha similar dentro da apostila. Então, aí a gente fica realmente com dúvidas, tá? Isso vocês sabem, já estão bem acostumados, de fato ocorre. Mas não tá difícil para acertar, não, tá? Ok? Muito bem, meus amados, eu vou prosseguir então. Por favor, a apostila na página 260 e vai até 275, lição número 11, o exílio de Jacó. Ok. Antes de também já de pegar o texto bíblico, você que tem o meu livro, O Jovem Mensageiro, e você já leu o livro, né? Talvez você se recorde, muitas coisas que eu vou comentar aqui, eu coloquei no livro daquela forma, né? Uma aventura, um drama, né? A história da vida de Jacó e as suas esposas, a sua fuga, o seu tio e tudo mais, tá? E nessa lição, especificamente, nós vamos ver isso, tá? Só vou pedir licença que chegou uma mensagem, quero ver se é alguém da classe. Não, ok. Muito bem. O exílio de Jacó, então, tá bom? Por favor, Gênesis capítulo 27, vai aí do versículo 46 até o capítulo 28, versículo 22. A história está aí, tá bom? Deixa a Bíblia mais ou menos próxima aí, que algum ou outro texto a gente vai acabar lendo, tá? Jacó, então, o que aconteceu? Depois daquela trama, né, que Rebeca formulou junto com Jacó, e Isaac acabou dando a bênção da primogenitura para Jacó, né? Quando Esaú volta da caça, vai levar o guisado para o seu pai, daí descobre que a bênção da primogenitura já havia sido dada para Jacó e que agora Esaú tinha ficado sem ela, Esaú fica tomado de ira e jura vingança contra Jacó, mas vingança de morte mesmo, né? Quando Rebeca sabe disso, né, desse desejo, essa trama de vingança, o que ela faz? Como Jacó era seu filho preferido, ela então diz o seguinte: Jacó, você vai para as terras do meu irmão Labão e nós vamos conversar com teu pai, vamos dizer assim, você vai para lá para achar uma esposa e você vai ficar lá, porque o teu irmão quer te matar, né? E é exatamente isso que vai acontecer, né? Jacó, então, tem aquela fuga, né? Ele sai de Berseba, que era a região onde estava lá a sua família, e vai para Padã Arã, onde mora o seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca, né? Vamos entendendo, então, esse processo, né? A graça de Deus pode trazer bênçãos no meio da tragédia, é o que diz o nosso autor aqui, na página 262, logo abaixo desta figura, né, que tem um mapa aí, você vai encontrar no primeiro parágrafo ali, dizendo isto: a graça de Deus pode trazer bênçãos no meio da tragédia. Rebeca planejou uma maneira de alcançar dois objetivos de uma só vez. Primeiro, livrar Jacó da vingança de Esaú.
segundo fazê-lo escolher uma esposa entre seus familiares. Claro, Rebeca tinha muitos bons motivos para isto. Por quê? Porque Esaú tinha escolhido 2 esposas hetéias, Judite e Basemate, que só davam dor de cabeça para a família. Rebeca pensou, não, com Jacó isso não vai acontecer. O que ela fez? Mandou então seu filho numa jornada aí de mais ou menos 850 quilômetros, né, para as terras do seu tio, para fugir da vingança de Esaú e, ao mesmo tempo, contrair matrimônio, achar uma esposa entre os seus familiares. Agora, interessante que Esaú, como ele tinha perdido o direito da sua primogenitura, estava irado, ele viu que a coisa se voltou contra ele, porque ele desprezou a primogenitura, escolheu esposas que Deus não agradou, nem aos seus pais. O que ele tentou fazer? Veja lá em Gênesis 28, Gênesis capítulo 28, versículos 6 a 9. O que diz lá? Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Quer dizer, Esaú tentou remendar, né, como a gente costuma dizer. Bom, já que meu pai queria tanto isso, então também vou buscar outra esposa, só que agora no meio da família. Mas não resolveu absolutamente nada isso, né? Infelizmente, Esaú perdeu a bênção, cometeu um erro grave, não é? Isso não consertou, ao contrário, ele vai ficar durante muitos anos, né? Mais ou menos uns 20 anos, afastado aí do seu irmão Jacó, e depois, lá na frente, é que eles acabam se reencontrando, né? Então, nesse slide, tá aí, quando Esaú soube do que acontecera, resolveu fazer algo para conquistar a aprovação de seus pais, né? Foi lá e achou uma esposa lá entre a família de Ismael, né? Que no caso era tio dele, porque Ismael era irmão de Isaac, né? Por parte de pai. Muito bem, vamos em frente. Aí o sonho e o concerto. Aí começa uma nova etapa. Lembra que eu falei para vocês antes? Parece que ali em Abraão, né, termina um ciclo e a partir então de Isaac, principalmente de Jacó, inicia uma nova etapa na construção desta nação, do povo de Deus, os planos de Deus, as manifestações diversas de Deus que vão acontecer aí a partir da vida de Jacó. Isso está no capítulo 28, né, do livro de Gênesis, do versículo 11 ao 22, né? Você pode até deixar aí aberto, né, para que a gente possa acompanhar na Bíblia. E também na sua Bíblia, na sua apostila, na página 264 até a página 266. Conforme o comentarista aqui, o escritor da apostila, na segunda ou terceira noite de sua viagem, que essa viagem demorou 40 dias, né? Na segunda ou terceira noite de sua viagem, Deus dá a Jacó um sonho a fim de encorajá-lo. Isso aqui é extraordinário, irmãos, né? Vale a pena aí. Vamos, por favor, ao texto bíblico. Gênesis 28, capítulo 28, do versículo 11 em diante. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque.
A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus, né? Por isso que vai se chamar aí Betel. Mas então, o que acontece aí, né? Ele tem um sonho extraordinário, né? E neste sonho, os anjos, né, sobem e descem por essa escada, tá? Então está aqui no slide, dê uma olhadinha, diz assim: a escada que levava ao céu era um símbolo que apontava para Cristo, o único caminho para chegar a Deus, o mediador entre Deus e o homem. Só para ressaltar, né? Veja que está em negrito, tá? Porque este aí eu encontrei a resposta, né? Tá bom? Desculpe. Então, a hora que você estiver respondendo a sua prova aí, né? Você vai ver que tem uma pergunta que cai bem no que está escrito aqui, tá? É isso aí, para te ajudar, tá bom? Bom, Javé confirmou a Jacó o concerto ancestral, que havia começado em Abraão, passado por Isaac, agora chega a Jacó, né? E o que vai acontecer aí? Quando Jacó tem essa espiritual, sobrenatural, em que o próprio Deus fala com ele, isso é algo muito grandioso. Eu não posso deixar isso passar sem que tenha algo, né? Digamos, um símbolo, uma ação minha que deixa a marca de que este lugar foi onde Deus falou comigo, tá? Então, olha aí para o versículo 18 do capítulo 28, que diz assim: Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo, né? Coisa que Abraão fez quando ele venceu aquela guerra, né? Ele se apresentou a Melquisedeque e tal, e deu o dízimo. Veja, Jacó tinha esta informação, esta orientação, né? Que algo que eu preciso oferecer a Deus, né? Não posso me achar dono, proprietário, né? Tudo pertence a Deus e disso que Deus me dá algo, eu vou devolver para Ele. Neste caso, o dízimo, 10% de toda a riqueza que Deus concedesse a ele, ele estava se propondo dizimar a Deus, né? Então foi isso que ele fez, ele ungiu aquela coluna, né, onde ele havia colocado ali aquela pedra, onde ele havia dormido com a sua cabeça sobre ela, né? Vamos ver o que acontece para frente? Agora sim, né, a coisa vai ficando mais difícil. Jacó com a família de Labão. Isso está aí em Gênesis 29, do versículo 1 até o capítulo 30 e o versículo 24, tá certo? Aí a coisa vai ficar difícil para o nosso Jacó, viu? Coisa é complicada. Para você acompanhar, está na página 267 da sua apostila, tá bom? Vamos em frente. O que vai acontecer aqui, né? Jacó, então, empreende essa jornada até as terras do seu tio Labão, lá em Padã Arã, né? E Deus, na verdade, o dirigiu diretamente ao poço. Quando ele estava chegando, né? Ele estava chegando em Arã, já estava no território que pertencia ao seu tio Labão.
e ali tinha um poço, né? Neste poço, os pastores levavam o seu rebanho para tomar água. E os pastores, claro, também tomavam aquela água, né? E naquele exato momento em que ele chega, também aparece Raquel. Raquel, que seu nome significa ovelha, né? Raquel era pastora, estava levando ali o seu rebanho para beber água, né? E aí, né, para quem gosta de um bom romance, principalmente as mulheres, né? São muito românticas e tal. O que acontece ali? Amor à primeira vista. Opa! Ele bateu os olhos naquela pastorinha ali, se encantou com ela e já foi tirar a pedra que estava sobre o poço, né? Ele queria mostrar que ele, né, que ele era homem mesmo, viril, estava ali firme e tal. Queria mostrar os seus talentos ali para Raquel, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ele levantou aquela pedra que não era leve, né? Depois de uma jornada de 850 quilômetros, né? Então você veja o que o amor é capaz de fazer, né? O sujeito tira forças da onde não tem, né? Então foi assim que ele tem esse encontro com Raquel, que era sua prima, né? Filha de Labão, irmão de Rebeca, sua mãe, né? E o que acontece? Aí eles conversam, aí Raquel se antecipa, vai até a casa do pai para contar que tem um sobrinho dele, filho de Rebeca, que está vindo para Padã Arã, né? Labão, pai de Rebeca, diz o texto bíblico, você pode ler aí, né, depois com calma, né? Ele teve prazer em acolher o filho de sua irmã Rebeca, ele ficou feliz por ver, né, um parente seu que provavelmente ele nunca tinha visto, né? Provavelmente, né? Então, Labão se mostrou generoso, oferecendo, né, pagar a Jacó pelos seus serviços, né? Porque o que aconteceu? Jacó chegou na casa, nas terras de Labão, seu tio, sem nada, né? Sem nada, como a gente diz, só com a roupa do corpo, né? Não tinha propriedade, não tinha dinheiro, não tinha nada. Como ele se apaixonou por Raquel, queria casar-se com ela, nós sabemos disto, deveria oferecer um dote ao pai da noiva, né? Para poder ter o direito de se casar com ela. Mas o que Jacó ia oferecer se não tinha nada? Então Jacó prontamente se ofereceu para trabalhar 7 anos para o seu tio como dote, pagamento do dote, para ter o direito de se casar com Raquel. O comentarista aqui da apostila, ele diz que foi um exagero. Na verdade, 2 anos ou 3 anos seria suficiente para pagar esse dote. Mas a paixão, o amor, né, de Jacó por Raquel era tão grande que ele estava disposto a fazer um sacrifício maior, né? E foi exatamente isso que ele fez. Ora, o tio de Jacó, Labão, irmão de Rebeca, lembra que eu falei para vocês que eles gostavam de uma boa trama, né? Aí começou. O tio viu que o Jacó era trabalhador, um cara esforçado, né? Estava começando a produzir, a render muito para Labão. Labão já pensou um jeito de tirar proveito do sobrinho, né? Olha só como é que é. Então, em Gênesis, capítulo 29, do versículo 16 a 20, temos uma referência. Eu vou ler aqui, tá? Então, vamos lá? Gênesis 29, 16 a 20. Ora, Labão tinha 2 filhas, né? Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, né? Eu fui dar uma consultada aí, quer dizer que tinha os olhos meigos, tá? Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. Sabe quando você vê uma pessoa assim, você não vai dizer, mas ela é muito feia, né? Então você acha alguma coisa bonita para falar. Aqui ela tinha os olhos meigos, né? Ela não era bonita, não era formosa, mas tinha os olhos meigos. Agora, Raquel não. Raquel era formosa de porte, né? E de semblante. Foi por isso que o seu Jacó caiu aí de amor, né? Por Raquel já na chegada, tá bom? Bom, então Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse:
7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu dê a minha filha a você, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Olha que isso é romântico, né, gente? Né? Pareceu poucos dias, né? Porque o amor realmente era muito grande aí, tá? Mas nem tudo são flores, como diz a nossa gíria aí, né? Vamos ver o que vai acontecer para frente. Então, olha lá, enganado por Labão. Veja aí, capítulo 29, dos versículos 21 a 30. Gente, isso está na página 268 da nossa apostila, ok? Bom, o que acontece aí? Você sabe, você lembra da história, né? Quando se completou os 7 anos, Jacó foi para o seu tio, que seria seu sogro também, né? E disse, olha, cumpri o trato, agora eu quero casar com Raquel. Aí o tio disse, claro que sim, meu sobrinho, vamos fazer uma festa, né? E realmente diz o texto bíblico que Labão fez uma grande festa, um banquete, chamou as pessoas, né? Muitos convidados e tal, porque iria fazer casar a sua filha Raquel. Mas só que o tio estava tramando mais uma vez, né? Vamos para o texto bíblico? Isso nos ajuda, né? Então, no capítulo 29 de Gênesis, do versículo 21 a 30, né? O que é que diz? Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete, né? À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. Lia, não Raquel, né? E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Né? Concordou Jacó, veja, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Bom, então, olha, veja só que coisa, irmãos. A gente precisa, claro, olhar para o texto, tirar conclusões e aprender lições e entender o processo dessas coisas. Porque, veja, Labão preparou a festa de casamento, como nós sabemos, está muito claro aqui. Só que na noite de núpcias, ele, ao invés de levar Raquel para coabitar, né, para consumar o enlace matrimonial lá entre Jacó e Raquel, o que ele faz? Ele leva Lia, que era a filha mais velha. Agora, a pergunta, claro, que a gente se faz, e no livro que eu escrevi, eu até tenho um comentário sobre isso, né? Como é que Jacó não reconheceu a própria noiva no leito nupcial, né? Provavelmente, durante a festa, ele deve ter bebido muito, né? Porque eles tomavam muito vinho mesmo naquela região, naquela época, era a bebida deles, né? E o próprio tio deve ter, inclusive, já tramando, né, para enganar o seu sobrinho, deve ter dado muito vinho para ele, né? Por isso que Jacó foi para o leito nupcial e coabitou com Lia e não reconheceu que era Lia e que não era Raquel, obviamente, né? Então, o nosso escritor da apostila, na página 268, bem lá no finalzinho, né, onde diz enganado por Labão, ele diz, Jacó, o suplantador ou enganador, encontrara no seu tio Labão o seu par. Né? Então, ele que enganou o pai,
juntamente com a mãe, que ajudou ele, né? Agora ele é enganado numa situação também muito grave. Por quê? Porque Jacó não tinha nenhuma atração por Lia. Nem passava pela cabeça dele isso, né? Ele queria Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. E o tio agora diz o que para ele? Ah, meu filho, só que é aqui o seguinte, aqui não se casa a filha mais nova antes da mais velha. Não, mas isso não estava no nosso acordo, né? Deve ter tido uma conversa bem nervosa entre os dois, claro. E aí o tio disse o que, bom, então agora para você tem que trabalhar mais 7 anos, porque agora Lia, você consumou com ela, né? Como é que você vai levar essa filha sem pagar o dote dessa aí, né? E aí Jacó vai trabalhar mais 7 anos, não por Lia, mas por Raquel, né? Porque ele queria Raquel, era a mulher que ele amava. Claro, uma semana depois dessa confusão toda aí, então Raquel foi entregue para Jacó e eles coabitaram e consumaram esse casamento. Mas é uma situação muito, muito, muito difícil, muito complicada, né? Coisa que acontece nas famílias, né? Não, talvez não exatamente assim, mas algo parecido e às vezes até pior, né? O nosso escritor, como eu comentei há pouco, na página 269, se você olhar lá em cima, né? Ele vai dizer assim: embora a Bíblia não faça alusão ao assunto, podemos tomar por certo que o vinho fluía livremente. Labão provavelmente teve o cuidado de deixar Jacó beber fartamente, a fim de que o noivo ficasse com os sentidos embotados e pensasse que Leia era Raquel, né? Claro que essa desculpa de Labão era uma coisa vergonhosa, né? Ele enganou mesmo, ele queria enganar o sobrinho para segurar o sobrinho para ele ficar trabalhando com ele lá mais tempo, ajudando Labão a ganhar dinheiro com isso, né? Bom, aqui no nosso slide, né? Ao completar os 7 anos de serviço, Jacó exigiu que ele fosse entregue sua noiva, né? Labão engana o seu sobrinho, e Labão se justifica dando uma desculpa baseada num costume local, né? Essa história, né, de ter que casar a filha mais velha antes era um costume local. Mas ele se prevaleceu disso e deixou Jacó, então, nesta situação complicada. Vamos para frente? Bom, o que vai acontecer? Acontece, a partir deste momento, que Jacó, que queria ter uma esposa só, acabou tendo duas, né? E aí a coisa fica complicada, porque são duas mulheres que disputam o amor do mesmo marido, né? E claro, já vimos isso, Jacó amava Raquel. Só que quando Jacó olhava para Lia, que agora era esposa dele, o que ele pensava? Ele olhava e via a trama do tio. Então, ele deve ter criado assim um sentimento de animosidade muito forte por Lia. Ele não amava Lia, ele não queria nada com Lia. Por quê? Porque ela lembrava a trama do tio, não é? Que tinha atrapalhado os planos dele, que era casar-se somente, exclusivamente com Raquel, que era a mulher que ele amava. O autor aqui comenta, e isso faz sentido, que por que Lia não reagiu, né? Por que Lia não resistiu a essa situação? Provavelmente porque ela sentia atração pelo primo também, né? E aí, né, a coisa acabou se complicando, né? Bom, agora Jacó tem duas mulheres, tem que trabalhar mais 7 anos para um tio que ele já não queria mais nem ver a cara do tio na frente, mas ele tinha um acordo, né? Ele tinha um trato feito aí e ele tinha que cumprir. Mas o que vai acontecer nesse processo, né? Coisas da vida. Leia ou Lia, né? Ela era fértil, ela estava gerando, ela passou a gerar filhos para Jacó. Porém, Raquel, que era a amada de Jacó, era estéril, né? E isso realmente começou a complicar, né? Por quê? Porque aí começou o ciúme entre as próprias irmãs. A disputa agora não era só pelo amor de Jacó, mas era também para gerar filhos. E se tinha algo que deve ter deixado Raquel realmente muito irritada, muito desgostosa da vida, né? É que a irmã que o marido não amava
gerava filhos. E isto poderia fazer com que Jacó, né, passasse a ter um certo interesse por Lia, né? E isso deixava Raquel muito enciumada, e aí vão começar os problemas, e não foram poucos, né? Então, na página 270, né, no segundo parágrafo, eu grifei aqui, a infelicidade na família de Jacó provavelmente devia-se à preferência que ele demonstrasse por Raquel e a sua falta de amor por Leia. Isso está no versículo 31 de Gênesis 29, tá? É provável que Jacó se ressentisse da participação de Leia na fraude que a fez esposa dele, né? Bom, mas o que vai acontecer? Deus parece que castigou esse favoritismo que Jacó demonstrava por Raquel e a deixou sem filhos. E, ao mesmo tempo, abençoou Leia com 4 filhos em rápida sucessão. Leia viria a ser mãe de 6 dos 12 chefes das tribos. Olha que coisa interessante isso. Essa história é muito bonita, né? Parece que Deus nos dá lições assim para nos ajudar a enxergar as coisas com outro olhar e a entender os planos de Deus e, sobretudo, a nos fazer ser humildes e reconhecer que os nossos sentimentos, por mais legítimos que possam ser, não quer dizer que sejam bons, não quer dizer que sejam verdadeiros e que mereçam a nossa consideração, né? Vamos entendendo esse processo aí, tá? Vamos para frente. Ora, a fertilidade de Leia, né, despertou a inveja de Raquel. O que passou na cabeça de Raquel? A mesma história, porque era um costume local, que passou na cabeça de Sara, né? Sara não podia gerar filhos, disse: bom, então você vai gerar filho com Agar, que é minha serva. Foi o que aconteceu. Raquel ofereceu a Jacó, a sua serva Bila, para que ela gerasse filhos em seu lugar. E isso de fato começou a acontecer, né? Bila também passou a gerar filhos para Jacó. Leia gerava filhos para o seu marido aí no caso. Mas para não perder a corrida para sua irmã na geração de filhos para Jacó, o que fez? Ofereceu a serva dela, que era Zilpa, para também gerar filhos para Jacó. Com Jacó, né? Meus irmãos, ponha-se no lugar de Jacó. Tinha que trabalhar para um tio que passou a perna nele. Casou com a mulher que ele não gostava. Tinha que gerar muitos filhos para garantir o seu futuro. Trabalhava e muito, né? E ainda tinha que aguentar as disputas entre as 2 primas, que eram suas esposas, pelo amor dele. Então, a situação do Jacó não era fácil, não. Ele teve um período da vida aí muito, muito, muito complicada, né? A tal ponto, né? Vamos aí para frente, você tá me acompanhando, que a rivalidade chegou ao auge, né, entre as 2 irmãs pelo amor de Jacó, quando Raquel se propôs a emprestar o marido para sua irmã por uma noite, em troca de algumas mandrágoras, né? Se você jogar aí no Google e ver aí o que é isso, você vai ver que era um tipo de uma planta afrodisíaca, mas aqui tem um pouco ou muito, né, de superstição. Eles achavam que essa mandrágora poderia tornar uma mulher fértil. Como Raquel não gerava filhos, né? E lá estavam, né, colhendo coisas e tal, a história, depois você pode ler com calma, você vai ver que Rubem acha ali essas mandrágoras, daí surge essa proposta, né? Leia acha essa planta afrodisíaca e Raquel diz o seguinte: então você me dá dessas mandrágoras aí para eu engravidar e eu empresto Jacó para você por uma noite, né? Olha só que situação complicada. Mas, ironicamente, apesar de Raquel tomar ou se alimentar dessas mandrágoras aí, tentando engravidar, porque ela era estéril, né? Ela não engravida. E além de não engravidar, Leia engravida, né? Quer dizer, ela empresta o marido para a irmã por uma noite em troca das mandrágoras, e Raquel não consegue engravidar, mas nessa noite
Jacó acaba engravidando Leia e vai nascer aí a Diná, né? Que a gente conhece depois da história. Nós não vamos entrar na história de Diná aqui, né? Mas veja só que situação complicada, meus irmãos. Não é fácil, não foi fácil a vida aí de Jacó. Mas finalmente, né? Conforme temos aqui na nossa lição, Deus vai atender as orações de Raquel. E aí, então, ela consegue, né, engravidar, não por causa das mandrágoras, mas por causa, claro, da bênção de Deus, né? E vai nascer, então, um dos homens mais importantes da história dos hebreus, que é José, né? Que nós conhecemos muito bem a história dele, né? Então, Deus, na sua misericórdia, depois que Raquel aí acho que deve ter percebido, né, a sua atitude, o seu comportamento, ciúmes, etc. E Leia, né, cada filho que nascia, Leia dizia, agora meu marido vai me amar, né? Agora sim eu vou ter o amor do meu marido. Ela tinha essa esperança, porque ela gerava filhos. Mas qual nada, né? Jacó, ok, pegava o filho, era meu, né? Estava feliz porque estava formando uma grande família, mas amor por Leia, nenhum. Né? E depois a gente vai ver lá na frente, né? Como a gente diz aqui na nossa gíria, a vida dá voltas. E como nós entendemos pela Escritura, Deus está no controle. Porque depois que Raquel morre, né, no parto de Benjamim, quem que vai cuidar de José e de Benjamim, que eram pequenos? Leia, que era a mulher que Jacó não amou, né? A tal ponto que, quando José conta aquele sonho lá na frente, e tudo mais, né? Que o sol e a lua se prostravam diante dele, Jacó diz assim, né? Você está querendo dizer que eu, seu pai e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Acontece que quando Jacó falou isso, Raquel já tinha morrido. Então, quando Jacó diz eu e sua mãe, a quem ele está se referindo? A Leia, a mulher que ele não tinha amado, mas que agora ele vai aprender a dar grande valor, porque ela vai ser muito importante nessa história aí, né? Muito bem, vamos para frente. Então o Senhor faz Jacó prosperar, está aí nessas referências bíblicas, né? De Gênesis 30, 25, 25 ao versículo 43, depois do capítulo 31, do versículo 6 a 12, né? Então, aí Deus começa a mudar a sorte de Jacó, e graças a Deus que Deus faz isso, porque a vida de Jacó era uma vida muito complicada. Mas Deus abençoou, né? Está aí em Gênesis 30, 27, né? Estou com a Bíblia aberta aqui. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Né? E disse ainda, fixa o teu salário que eu vou te pagar. Né? Então, veja, quando Deus tem plano, né, na vida de alguém, Deus faz a pessoa prosperar. É claro que a pessoa tem que fazer a sua parte, né? Jacó era um homem trabalhador, se demonstrou um homem trabalhador, fez a sua parte, mas Deus estava com ele, né? E aí Jacó então estipula como seu salário os animais com coloração anormal entre os rebanhos das ovelhas e dos cabritos de seu tio. Veja, tratava-se de um ato de fé, está na apostila. Você pode acompanhar isso, né? Você pode olhar aí, página 274, 275, né? Vendo como Jacó prosperava, o que Labão fez? Mudou o acordo 10 vezes. Olha, um tio desse, meu amigo, não precisa ter nada pior na família, né? Que ele gostava de passar a perna mesmo, né? E está ali no capítulo 31, né, do livro de Gênesis, versículo 7, o que diz lá? Estou abrindo aqui. Mas vosso pai, aí é Jacó falando, né? Mas, com os primos, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum, né? E lá no versículo 41, deixe-me abrir aqui, né? O texto diz 20 anos aí, né? Jacó falando para o tio, depois que Jacó já estava fugindo de lá, né? 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário, né? Então, Deus estava com Jacó, Jacó estava prosperando, mas agora ele queria ir embora dali, claro, né?
E aí Jacó, então, prepara tudo, conversa com as suas esposas, né, que concordam com ele, e enquanto o tio estava ocupado lá com os rebanhos e tal, Jacó, com tudo que ele tem agora, ele estava muito rico, né, tinha um rebanho grande, já tinha seus filhos, né, já tinha, enfim, as suas esposas, as servas, empregados e tal, e uma grande caravana. O que ele faz? Ele foge, né, e vai para Canaã, tá? Então, 20 anos antes, Jacó chegara a Harã sem nada, agora tornara-se o chefe poderoso de uma grande família, né? A hostilidade de Labão fez com que Jacó decidisse partir das terras do seu tio. Jacó explicou às suas esposas como Deus interviera em seu favor. Veja o que está lá no capítulo 31, versículo 15 de Gênesis, né? Lá está escrito assim, né? Né? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Isso é Raquel. Se você olhar o versículo 14, né? Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai. Quer dizer, as esposas viram que realmente Jacó estava sendo abusado, né, em termos da mão de obra do trabalho, né? Jacó então partiu secretamente, porque ele sabia que o tio, né, não ia aceitar que eles fossem embora, né? E secretamente então ele saiu com as suas esposas, seus filhos e seus bens. O que aconteceu? Labão é informado, né, que o sobrinho dele tinha fugido. E o que ele faz? Sai atrás do sobrinho, né? Só que Deus está no controle, e aí, nesta perseguição, né, Labão tem um sonho, né, e advertiu aí a Labão, Deus advertiu a ele que não causasse danos a Jacó, né? E aí, naquele momento em que os dois se encontram nessa perseguição aí, Jacó e o tio, então, vão firmar um pacto, isso está em Gênesis 38, 48 a 55, e o pacto era o seguinte, né? Jacó prometeu cuidar muito bem das filhas e dos netos, não é? E o tio prometeu que não ia passar para as terras do lado do seu sobrinho, ou seja, cada um de agora em diante segue a sua vida. Ok? Muito bem. Assim, né? Como a gente, para falar bonito, né?